Saudações, gente bonita. Deixa eu fazer um videozinho rápido aqui. Hoje surgiu notícias de que a Jordânia bombardeou a Síria. A Jordânia não bombardeou a Síria. A Jordânia bombardeou bases de terroristas dentro da Síria. Então a gente está vendo aqui um padrão. A Jordânia está bombardeando bases terroristas dentro da Síria, o Irã está bombardeando bases terroristas dentro da Síria, do Iraque e do Paquistão. O Paquistão está bombardeando bases terroristas dentro do Irã. Olhando ou ouvindo a mídia, ou acreditando na mídia, a impressão que a gente tem é que os países do Oriente Médio estão se digladiando, estão lutando entre si. Mas nada poderia ser mais falso. Eles estão lutando um pelo outro. Parece que houve notícia de um ataque do Sinai partindo na direção do país inominável. Bom, aí sim, quando você fala no ataque do Sinai, evidentemente não é do exército egípcio, mas não sai nada do Sinai sem que o exército do Egito saiba. Então, embora, veja só, como a gente precisa ter alguma clareza para enxergar além das nuvens. Esse ataque que saiu do Sinai contra um alvo do país inominável, ele tem não é a ação direta do Egito, mas a cumplicidade do Estado egípcio. Isso é indiscutível. Da mesma forma que quaisquer ataques que saem dos Houthis na direção de Bab el-Mandeb tem a cumplicidade da Arábia Saudita. Então o Egito se juntou à Arábia Saudita no conjunto de estados cúmplices. E a Jordânia se juntou ao Irã e ao Paquistão no conjunto dos estados ativos. A Síria e o Líbano estão no confronto direto. Então o Oriente Médio está em guerra. Isso é discutível. Mas não entre si, como pode parecer. Está em guerra contra o inimigo externo. O inimigo externo tem uma colônia no Oriente Médio, né? Tem uma colônia aqui no Sudoeste Asiático e opera diretamente através desses dois países aqui, esse e esse. Mas o fato é que a gente não pode dizer, os países estão lutando entre si. Eles não estão. Pela primeira vez, a gente está vendo alguma coordenação dos estados do Oriente Médio contra o inimigo comum que eles têm. É o terrorismo? Não, é o país que patrocina o terrorismo. São os países que patrocinam o terrorismo. Traduzindo, eu estou falando realmente do país inominável dos Estados Unidos. A mudança que começou a se desenhar aqui na Ucrânia, com a derrota da OTAN no território ucraniano, como a gente previa um ano atrás, está dando frutos no Oriente Médio, porque os países estão se libertando. Inclusive ontem mesmo os Estados Unidos falaram que ia deixar uma base que eles têm lá na Síria, tal, colocaram o rabino no meio das pernas e vão vazar, cara, por causa dos ataques na Síria e no Iraque. Os ataques são contínuos, os ataques da resistência. E os Estados Unidos agora não tem por onde defender, porque a Turquia não deixa passar. A Síria, evidentemente, não. O Iraque está cada vez mais hostil aos Estados Unidos. Então, os americanos simplesmente não têm como ajudar as bases que eles têm na Síria e no Iraque. O eixo da resistência sabe disso e está descendo a borduna sem medo. Como resultado, resta aos americanos colocar o rabo no meio das pernas e sair. À medida que eles saem, o poder não deixa vácuo. Então, os estados nacionais vão recompondo os seus territórios. Repito, a Jordânia não atacou a Síria. A Jordânia atacou alvos de grupos terroristas dentro da Síria. Idlib, que a BBC cinicamente... Cara, é do ar. A BBC cinicamente fala que é o refúgio de 2.300.000 pessoas que lutaram contra o regime. Eles falam regime, né? Que lutaram contra o regime do Al-Assad. São terroristas. É o pessoal da Al-Qaeda, são os curdos, é o pessoal do Daesh, são terroristas. É um Al-Qaedostão em volta dessa cidade. O Irã
deu uma dica, desceu a burduna. Então, à medida que a Jordânia também está atacando os terroristas no sul, fica cada vez mais tranquilo, e as tropas americanas estão se retirando, porque as forças da resistência, inclusive iraquianas, estão atacando elas sem piedade. A expulsão dos Estados Unidos e dos proxies dos americanos, que são os curdos, os terroristas e os habitantes do país inominável, está cada vez mais próxima. Então é uma guerra generalizada, sim, mas não das nações do Oriente Médio entre elas, embora, é claro, existam rusgas, existam diferenças e tudo mais, mas eu acredito, creio de verdade, que surgiu uma compreensão de que o inimigo é outro, de que o inimigo opera usando proxies dentro dele, que são os grupos terroristas, certo? Os grupos terroristas, eles emergiram com grande força após a queda do Muro de Berlim. Foi uma estratégia que os Estados Unidos testaram, inclusive no Afeganistão, né? Se você for ver Rambo 3, você vai ver os Guerreiros da Liberdade, os Mujahedin. Depois eles mudaram de nome para Talibã, mas os Estados Unidos que patrocinaram eles, junto com a Arábia Saudita. Agora a Arábia Saudita pula do barco e os Estados Unidos não tem mais dinheiro, não tem mais condição, não tem mais logística. Essa é a questão. Vendo o enfraquecimento do gato, bom, aí os outros se unem, né? Os outros se unem. Eu quero falar, até falar diferente, porque eu não quero usar essa expressão rato. Vendo um enfraquecimento do cachorro, os gatos se unem. E é o que a gente está vendo no Oriente Médio. As tropas dos Estados Unidos, as forças dos Estados Unidos, os asseclas dos Estados Unidos estão sendo expulsados daqui. E hoje, aquele, né, aquela repórter lá, o libanês da Globo, admitiu pela primeira vez num noticiário da Globo, do Grupo Globo, que Israel está perdendo em Gaza. Mas é o que a gente vem falando há 3 meses. Eles não ganharam em momento nenhum. Os bombardeares, você viu, ganhar eles não ganharam em momento nenhum, cara. Fizeram um avançozinho em batalha, mas sempre perderam muito mais militares do que abateram. Isso é derrota, eliminar civil, eliminar a estrutura crítica, destruir a última universidade que restava, destruir todos os hospitais. Mas isso é muito parecido com o que os nazis fizeram à medida que foram sendo expulsos da Europa Oriental pelos soviéticos. Sabe, é uma coisa que a gente vê hoje, mas que se você for estudar a história da Segunda Guerra Mundial, já aconteceu antes. À medida que os nazis recuaram, a política era de terra arrasada. E é o que eles estão fazendo, cara. E, na verdade, é só o que eles podem fazer. Porque a hora do grande acerto de contas está chegando nessa região. Depois eu explico para vocês esse mapa redesenhado da Europa Oriental e da América do Norte. Mas, por enquanto, eu só queria comentar isso, então não quero um vídeo muito longo que torne enfadonho assistir. Mas eu vou preparar outro, que já é a minha visão de mundo pós-ordem baseada em regra, pós-Ocidente, pós-Estados Unidos, pós-OTAN. Esse mundo que a gente conhece, dominado pelos anglo-sionistas, está acabando. Está acabando. E assim como eu previ lá anos atrás, né, nos primeiros vídeos aqui, eu falava, cara, vai terminar onde tudo começou, no Oriente Médio. E já está se encaminhando nessa direção. Ok? Então, tenham todos uma boa manhã. A gente vai fazer um videozinho, mais aula de história do que qualquer outra coisa, para tentar deixar aqui para vocês. Até mais.